Fala galera palestrina, estamos juntos aqui para mais um vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações possíveis. Bom rapaziada, ficaremos aí alguns dias de férias, né, em relação a Palmeiras, 50 dias aí se eu não me engano, por conta da parada para a Copa do Mundo, data FIFA. Vocês sabem, né, todo mundo sabe que a Copa é um evento que reúne diversos lugares, diversos países aí que lutam aí por uma Copa do Mundo, né, pelo menos para poder disputar, né, que é o caso de Curaçao, Haiti, seleções que têm pequeno porte. E nesse vídeo eu vou falar sobre essa Copa do Mundo, quem é favorita, quem não é, quem é apenas candidata a esse título. Vamos deixar aí o Palmeiras um pouco de lado, mesmo que o objetivo desse canal é falar sobre o Palmeiras. Claro, tem as saídas aí, né, que é uma possível venda do Luigi, possível venda do Naves e tal, que o Naves voltou do empréstimo lá de Portugal, o Kaique também, goleiro, também voltou, mas isso aí é um assunto que eu prefiro não falar, porque, né, acho que já é bem passado, inclusive, tá? Bom, vamos falar de Copa do Mundo então, tá? A primeira com 48 seleções, a primeira em 3 países, Canadá, Estados Unidos e México. Olha, pra ser sincero, eu até tô animado com essa Copa do Mundo, mas eu não acho que vai ser aquela Copa do Mundo que, nossa, que Copa do Mundo. A de 2014, eu, pra ser sincero, não tenho tanta consciência, né? Até porque tinha 6 anos naquela época. Só vi só os jogos do Brasil, aquele trágico 7-1. Eu tenho memória sim, daquele trágico 7-1. Por mais que eu não tenha tanta consciência. A de 18 eu vi alguns jogos até, vi o jogo de estreia, vi aquele jogaço entre Argentina e França, foi 4-3 para a França, né? A França foi campeã daquele torneio, inclusive, naquela ridícula eliminação do Brasil para a Bélgica, que, claro, era uma geração de ouro, um time bem armado, um time bem treinado, aquele time belga pelo Roberto Martínez, hoje, então, técnico da seleção portuguesa de futebol, mas é uma seleção com o tamanho do Brasil, com o time que tinha, com a seleção que tinha, com o elenco que tinha, não poderia ter sido eliminado para a Bélgica, tá? Se passasse da Bélgica e caísse para a França, tudo bem, até porque é a França. Mas eu acho que provavelmente se a gente passasse ali dos franceses, a gente teria grande chance sim. Se passasse da Bélgica, se passasse dos franceses, poderia sim ser campeão daquela edição, né? A gente perdeu a Copa mais fácil da história, essa é a verdade. A Copa de 2018 não teve grandes emoções, seleções gigantes que eram favoritas para ganhar foram caindo, foram derrapando, né? A Alemanha, por exemplo, foi eliminada na fase de grupos daquele ano. O Brasil foi avançando também, teve alguns jogos mais ou menos, né? Contra a Suíça empatou, contra a Costa Rica a gente ganhou na Bacia das Almas, contra a Sérvia foi um jogo mais tranquilo. E aí também a gente estava numa crise também, né? E seleções tradicionais caindo, né? Portugal não era uma seleção tradicional, mas era uma seleção até que forte. Caiu para o Uruguai. A Itália não classificou, a Holanda também não. A Espanha caiu para a Rússia, né? E foi isso. Foi caindo seleção boa e tal. Eu acho que as únicas seleções até as quartas de finais consideradas boas eram as seleções da Inglaterra, do Brasil e da França. O Brasil ficou pelo caminho, Inglaterra e França avançaram, para a final só avançou apenas a França. A Inglaterra ficou pelo caminho e por isso a Copa ficou fácil. Dá essa impressão que a Copa ficou fácil, mas realmente ficou. E a de 22, claro, teve algumas surpresas ali. Suas surpresas, a Alemanha caiu de novo na fase de grupos, a Itália outra vez não classificou, a Holanda fez um jogo frenético contra a Argentina e não passou disso. Mas 22 eu acho que foi mais Copa do que 18. Até porque eu acho que a Copa de 18, na minha opinião, é mais nostálgica do que a de 22, tá? Pra mim, não sei pra vocês aí o que vocês acham. Mas o assunto do vídeo de hoje é essa Copa de 26, com 48 seleções. E vamos direto ao ponto, tá? Vamos dar nome aos bois. Eu acho que o ditado é assim. Se não for assim, comenta aqui nos comentários. Vamos dividir a escala de seleções para as candidatas ao título e as favoritas ao título. Tá? Para mim, eu acho que tem uma diferença. Tá?
candidatas, na minha opinião, são seleções tradicionais. Para mim, entre as candidatas estão Inglaterra, Alemanha, Argentina e aí o Brasil. A Inglaterra, como sempre, tem um bom elenco. Eu acho que o Thomas Tuchel tá bolando alguma coisa, tá armando alguma parada, até porque deixou o Palmer, deixou o Phil Foden, deixou o Trent Alexander-Arnold, né, não foi para a Copa também. O Maguire também não foi. Então, esse elenco low profile aí da Inglaterra tá dando meio que um sinal de que o Tuchel ele tem um plano, tá? Se vai funcionar, eu não sei. Até porque essa Copa é quente, literalmente, tá? Porque é uma Copa que a temperatura é muito forte. E eu acho que por causa disso, seleções europeias irão sofrer muito. Então, não fiquem surpresos se Senegal, por exemplo, bater Noruega e França e ficar em primeiro do grupo, tá? Porque é seleção que é acostumada com calor, França e Noruega não é. Inclusive, a Noruega não é acostumada com calor, cá entre nós, tá? Mas outro não é um assunto. A Inglaterra tem uma boa seleção, um bom elenco, um técnico até que bom. Ganhou o Champions, foi a 2 finais de Champions com Chelsea e Paris Saint-Germain, venceu a sua primeira Champions com o Chelsea. Claro, como sempre, a Inglaterra tem seus efeitos, não vem fazendo bons amistosos, é verdade, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo e não tem isso, tá? Mas a Inglaterra, para mim, está entre as candidatas, sim, para ganhar essa Copa do Mundo por conta do elenco. Por mais que o elenco não seja lá, grandes coisas, mas eu acho que a Inglaterra pode sim ser uma candidata a essa Copa do Mundo. A Alemanha, tetracampeão mundial, para mim tem um elenco pior do que o da Inglaterra, talvez um coletivo melhor. É uma Alemanha que vem em reconstrução há muito tempo, desde a queda na fase de grupos de 18, caiu na fase de grupos de 22 em um grupo que tinha Costa Rica e Japão, tá? Não conseguiu passar de um grupo que tinha essas duas seleções. A única pedra no caminho em tese seria a Espanha naquele ano. A Alemanha conseguiu um empate, mas tinha perdido para o Japão no primeiro jogo, então foi por a deriva mesmo, ganhando da Costa Rica na última rodada. Mas assim, eu acho que por mais que seja uma seleção que esteja em reconstrução, que não tenha tantos bons jogadores assim, eu acho que sim, é uma boa candidata sim a essa Copa do Mundo, até pelo fato de ser a Alemanha, tá? Eu acho que dessa vez passa da fase de grupos, se eu não me engano, acho que é o Equador que está no grupo da Alemanha, mas eu acho que sim, a Alemanha talvez faça uma boa Copa, tá? Teremos sim que ter muito cuidado com essa fase com essa segunda fase, né? Muita gente chama de 16 avos, eu não gosto desse nome, tá? Eu acho que é um nome muito, muito longo. Com a segunda fase da Copa do Mundo, sim, tem que ter cuidado, porque o Brasil, por exemplo, pode pegar aí, por exemplo, a Holanda, né? Holanda ou Japão, é isso mesmo, Holanda e Japão, pode pegar um dos dois, se passar em primeiro ou segundo, se passar em terceiro aí vamos ver como é que vai ser o sorteio, tá? Mas para mim, sim, a Alemanha é uma das candidatas a título dessa Copa do Mundo. Vem a Argentina, eu coloquei a Argentina aqui como candidata, porque a Argentina vem fazendo amistosos muito muito ruins, não jogando mal, mas sim fazendo amistosos com seleções ruins, fazendo amistosos muito festivos, né, com Mauritânia, com Honduras, e fez despedida para um, despedida para outro. A Argentina está comemorando a Copa do Mundo desde agora, essa é a verdade. Passou o ciclo todo comemorando a Copa do Mundo. Talvez isso seja estratégia aí da federação, de ganhar mais grana, mais dinheiro, porque acho que uma seleção pagaria muita grana para a Federação Argentina de Futebol para ter o Messi jogar no seu país, né? Angola, por exemplo, jogou contra a Argentina, se não me engano, uma seleção campeão mundial e tal, só para ver o Messi, até porque o Messi vai para a sua última Copa. Então talvez seja uma oportunidade aí de ganhar dinheiro. Mas a Argentina não fez um bom ciclo, na minha opinião. Por mais que tenha ganhado a Copa América, né? Aos trancos e barrancos avançando, é verdade. Nas eliminatórias, claro, ficaram em primeiro, fizeram uma boa eliminatória sim, ganhando do Brasil lá e cá, por exemplo, metendo 1-0 no Maracanã, vencendo por 4-1 naquele jogo inesquecível para nós brasileiros.
Mas eu ainda coloco como candidata, não como favorita, porque não acho que o ciclo da Argentina foi um ciclo de testes para a gente saber o poder de fogo dessa seleção. Uma seleção que sim tem bons jogadores, como Enzo, McAllister não fez uma boa temporada, mas é um bom jogador. O Giuliano Simeone é um guerreiro, tá? É Giuliano Simeone, filho do, do Diego Simeone. O Messi tá velho, mas ainda é o Messi. Tem um Flaco lá na frente. Não sei se o Giai vai, né? Teve aí um zagueiro cortado. Não sei se o Giai pode entrar nessa lista. Mas tem um Lautaro, tem um Julián Álvares. O que preocupa a Argentina é a defesa, essa é a verdade, tá? Mas pra mim, sim, é uma das candidatas a título da Copa do Mundo. A tricampeã e atual campeã mundial, a Argentina. E aí vem o Brasil, né? O Brasil, maior campeão desse torneio, tem uma seleção até que boa. A convocação para alguns foi boa, para outros não, né? Por conta do Neymar, por não ter convocado um goleiro melhor do que o Everton e tal. O Wesley foi cortado também, né? Trouxeram o Ederson, o que eu não entendi, pra ser sincero, eu não entendi. Cortaram um lateral direito para trazer um volante, um meio campista, né? E não se estranhe, não estranhe se o Ancelotti resolver testar uma formação com 3 zagueiros, tá? Isso pode acontecer sim. Um ciclo muito conturbado, entra técnico interino, sai técnico interino, entra Dorival. Dorival não faz um bom ciclo, e perde de 4 para a Argentina, e perde para a Colômbia, e perde para o Uruguai. Não ganha no Uruguai na Fonte Nova, se eu não me engano, no jogo. Não vence o Equador lá fora. Não ganha da Venezuela, empata o jogo contra a Venezuela lá em Maturim. Olha, foi um ciclo negativo, de recordes negativos, inclusive, né? A gente perdeu pro Paraguai, acho que a gente nunca tinha perdido pro Paraguai em eliminatória, a gente perdeu lá na casa dos caras. Então, assim, foi um ciclo muito, mas muito conturbado. E o Ancelotti ainda meio que não sabe como é que o Brasil joga. O Lionel Scaloni sabe como a Argentina joga. Então acho que isso diferencia o Brasil da Argentina, por mais que eu acho que o Brasil esteja um pouco acima da Argentina pelo elenco, tá? Mas o Brasil para mim está entre as candidatas à Copa do Mundo. Agora sim, iremos para as favoritas, tá? Para mim, as favoritas na ordem decrescente, né? Na minha opinião, são Espanha, França e Portugal. Portugal como terceira favorita porque tem um melhor meio-campo do mundo, com João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes. Para mim, é o melhor meio-campo do mundo disparado. É esse da seleção portuguesa de futebol. O problema mundial que existe nas laterais, eu acho que Portugal não tem, com Cancelo e Nuno Mendes, 2 melhores laterais do mundo na atualidade, na minha opinião. Eu acho que Portugal não tem esse problema. Tem uma boa defesa, tem um bom ataque com Rafael Leão, com Cristiano, com 41 anos fazendo gol doidado aí. Olha, pra ser sincero, é uma boa seleção, tá? Mas vamos ver aí, né? Venceu a Nations, né? A última Nations aí lá na Alemanha, eliminando a Alemanha, fazendo aquele jogo frenético contra a Espanha, empatando por 2-2 e vencendo nos pênaltis. Eu acho uma boa seleção e acho que, sim, está entre as favoritas, sim, pelo que vem jogando e também pelo elenco que tem. Essa é a verdade. Acho que o Roberto Martínez agora sim sabe o time que tem, diferente do Ancelotti, que não sabe como é que o Brasil irá jogar essa Copa do Mundo, como irá se comportar, né? Até porque o Ancelotti entrou aí praticamente quase no fim do ciclo, né? Vem a França, que tem o melhor elenco da Copa do Mundo disparado, na minha opinião. Olise, Dembélé, Doué, Mbappé, meio campo aqui com Kanté, tem o Theo Hernandes, que é o lateral, tem um goleiro que é o Mayan, tem o Pamecano, tem Saliba. Deixa eu ver se eu puxo algum jogador do meio campo da França na memória. Tem o Cherki, né, do Manchester City. Então, assim, é um elenco brilhante esse elenco da França. Vem jogando bem. Perdeu para a Costa do Marfim, mas, gente, o futebol
africano vem evoluindo, tá? Marrocos e Senegal que eu diga, né? Então seleções assim africanas que é de primeira prateleira, como Senegal, Marrocos, Costa do Marfim, Camarões não vai, mas seria uma seleção também que poderia dar trabalho. São seleções aí que podem sim, se você der um vacilo, te derrotar. E foi o caso, né? Não amistoso, mas amistoso também é amistoso. Não sei se na Copa do Mundo a França perderia para a Costa do Marfim. Mas vai enfrentar Senegal, tá? Senegal, atual campeã da Copa Africana de Nações. Eu não sei não, tá? Nesse calor que faz os Estados Unidos, talvez esse Senegal nesse jogo, tá? Mas eu acho sim que a França é favorita a levar essa Copa do Mundo, porque a França tem um bom time, tem um bom elenco, porém não tem um coletivo tão bom quanto, na minha opinião, a primeira seleção favorita a ganhar a Copa do Mundo, que é a Espanha. Para mim, a Espanha é favorita, super favorita na minha opinião, porque tem um coletivo melhor, por mais que seus jogadores não sejam tão brilhantes assim como a França tem, né? Para mim o melhor elenco, já falei aqui, que é o da França, porém é um time formado, para mim o melhor é da Espanha, tá? A Espanha tem um coletivo melhor, tem uma ideia de jogo melhor. Se a gente comparar com o Brasil, por exemplo, o Brasil não tem ideia de jogo definida. A Espanha tem, que é um jogo de tic-tac, com posse de bola, com passes precisos. E diferentemente da Espanha de 0-10, né, que foi campeã, naquela época, campeã do mundo, campeã 2 vezes da Euro, né, de 08 e de 2012, campeã da Euro também, essa aí é outra Espanha, né? Mas diferentemente da Espanha passada, a Espanha tem pontas que driblam, né? Tem Yamal, tem Nico Williams. Então pode ser muito perigoso enfrentar seleções desse calibre, tá? Na minha opinião. Então acho que a Espanha, para mim, na minha opinião, é muito favorita a ganhar essa Copa do Mundo. Vamos ver se isso vai se concretizar, se o Brasil vai fazer uma boa Copa, se vai passar das quartas dessa vez. Tem um mata-mata a mais, né? Tem isso ainda, pode pegar o Japão, pode pegar a Holanda. Então veremos aí se o Brasil fará uma boa Copa do Mundo. É isso, rapaziada, tamo junto. Deixe aqui sua opinião nos comentários o que você acha sobre essa Copa do Mundo e o que você acha da seleção brasileira, se vai longe ou não. Tamo junto, é nóis, avante palestra e vai Brasil.